O maior medo da Elizabeth não era perder o trono, era Maria Stuart virar mito. Maria Stuart fugiu da Escócia com o corpo marcado, o orgulho ferido e uma carta nas mãos. Entrou na Inglaterra como uma sombra e foi recebida com títulos vagos e promessas calculadas. Mas a Maria Stuart nunca foi só uma mulher exilada, era uma história ambulante. Uma ameaça que respirava e, o mais incômodo de tudo, uma rainha que ainda despertava simpatia entre os inimigos. Do outro lado do tabuleiro, a Elizabeth I estava em seu auge, mas quanto mais brilhava o trono inglês, mais crescia a sombra da prisioneira ilustre. Enquanto a Europa se perguntava o que fazer com a Maria, a rainha da Inglaterra sabia o que precisava fazer com a própria imagem: protegê-la, controlá-la, blindar a narrativa, porque o problema de prender uma rainha é que você precisa decidir se ela é traidora, vítima, mártir ou espelho. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai dar um passo perigoso no tabuleiro da rainha Elizabeth I, porque segurar o trono era difícil, mas segurar a reputação era quase impossível. Nesse episódio vamos mergulhar no momento em que a Inglaterra virou não só o lar de uma rainha, mas também o cativeiro estratégico de outra. Como transformar uma prisioneira em propaganda? Como evitar que o inimigo vire lenda? E, acima de tudo, como proteger uma coroa quando o maior risco está sentado dentro da sua própria casa? Então pega o chá, porque hoje vai ter dossiê, espionagem, diplomacia e muito controle de imagem. Peço desculpas de novo pela minha voz, porque tive febre essa noite, mas estou aqui para gravar para vocês. Bolton Castle ficava no meio do nada, ou melhor, no meio de tudo que Elizabeth queria evitar. O castelo era frio, de pedra grossa, cercado por colinas que pareciam desenhadas à mão por um pintor melancólico inglês. E era ali, nesse cenário pitoresco, com cheiro de umidade e drama político, que estava Maria Stuart. Tecnicamente prisioneira, socialmente nem tanto. E era exatamente isso que começava a incomodar a rainha da Inglaterra. Porque não basta prender uma mulher como Maria, você precisa também prender o que ela representa. E isso, como Elizabeth estava descobrindo, era mais difícil do que conter um exército. O Francis Knowles, o primo da Elizabeth, que tinha sido enviado pessoalmente para supervisionar a hospedagem forçada da prima escocesa, escrevia relatórios quase diários, detalhados, alguns até demais. Descrevia o que a Maria comia, como se vestia, a hora que bordava e, detalhe importante, com quem ela conversava quando os guardas cochilavam ou faziam que não viam. Em uma das cartas mais famosas, o Knowles diz que a Maria se comportava como quem visita um parente distante, não como quem foi exilada da própria história. E era isso que deixava tudo mais instável, porque a Maria não parecia destruída. Ela parecia em performance, como tivesse entendido antes de todo mundo que agora seu corpo era seu palco. E o público estava espalhado pelos dois reinos. E não pense que a Elizabeth não sentia isso, ela sentia. E como sentia? A rainha que tinha sobrevivido à torre, à guerra civil emocional da infância, ao luto da mãe, e o medo constante da decapitação, entendia o poder de um gesto público. E ela sabia que a Maria estava vencendo nesse quesito, porque enquanto ela, Elizabeth, estava ocupada tentando manter a Inglaterra em pé com leis, tratados e conselhos que mais pareciam arenas de gladiadores com perucas, a Maria estava ali bordando, cantando e deixando que o mundo criasse uma narrativa por ela. E olha, o mundo estava bem inspirado. Na virada de novembro para dezembro de 1568, começaram a circular mais panfletos. Impressos anônimos colados discretamente em mercados e entregues por mãos nervosas nas ruas de Londres e no norte da Inglaterra. Alguns tinham poemas, outros apenas frases curtas e devastadoras: Rainha da Dor, Mãe Santa sem trono, a flor arrancada do Jardim de Deus. A Elizabeth não comentou oficialmente nenhum deles, claro, mas mandou investigar todos, um por um, não para punir, para entender. Porque o que se dizia nas tavernas, nas praças e nas feiras era muito mais perigoso do que se dizia nos conselhos. E o que se dizia era isso: Maria tinha sido traída, não julgada, que tinha sido forçada, não condenada.
e que agora na Inglaterra ela estava pagando não por um crime, mas por ser mulher, mãe e rainha. Era como se o imaginário coletivo estivesse construindo uma nova versão da Maria Stuart, uma espécie de Madonna barroca misturada com Joana d'Arc em tempo real. E Elizabeth sabia que se essa imagem pegasse, ela perderia o controle da narrativa. E perder a narrativa numa monarquia é quase pior do que perder a guerra. A Maria, por sua vez, sabia escrever e como ela não enviava recados diretos, mandava cartas longas, ambíguas, com lirismo de romance francês e culpa católica de manual. Nas cartas para Elizabeth se dizia grata, porém injustiçada, humilde, mas altiva, uma mulher quebrada que ainda se lembrava de ser rainha. E essas cartas eram obras de arte diplomática. Um trecho dizia algo como: se sou culpada, que me julguem diante de vossa majestade, mas se sou inocente, que me devolvam o nome que me tomaram. Em outro ela dizia: não vim à Inglaterra pedir salvação, vim porque acreditava que entre mulheres ainda havia justiça. Você imagina o sangue da Elizabeth fervendo? Porque justiça para Elizabeth não era uma coisa entre mulheres, era uma coisa entre coroas, e coroas não se dividem. Foi aí que Elizabeth fez o que ela fazia de melhor, respondeu sem responder. E principalmente se comunicou com o povo sem usar palavras. Em dezembro, mandou pintar um novo retrato oficial. A imagem é quase teatral. Elizabeth de pé, em traje dourado, segurando uma rosa branca na mão esquerda e com uma expressão que misturava desafio e pureza. Acima da cabeça dela, um novo lema: sem mácula, sem medo. Era um recado, claro, quase cruel, porque se Elizabeth era sem mácula, Maria era o quê? Uma mancha. Mas ela não parou por aí, mandou organizar uma série de sermões públicos autorizados pelo alto clero protestante para reforçar a ideia de que o trono inglês era um dom divino, inquestionável e, acima de tudo, protestante. A Maria não era citada, mas também não precisava, porque em toda peça de teatro, você sabe, o silêncio também fala. Além disso, Elizabeth começou a redobrar o controle sobre o que era publicado e falado nas ruas. Ela já tinha um sistema de censura, claro, mas agora esse sistema ganhava olhos e ouvidos novos. Informantes começaram a frequentar tavernas, anônimos eram pagos para relatar conversas de mercado. Tipografias foram fiscalizadas com mais rigor e panfletos que usassem palavras como injustiça, traição ou sofrimento da rainha eram recolhidos antes mesmo de secarem. Era um trabalho quase invisível, mas absolutamente necessário, porque a Maria podia estar trancada num castelo, mas a imagem dela estava solta no mundo, e esse era o problema. O que ela fez então foi ampliar os espaços onde a sua própria imagem era fortalecida. Ordenou novas cópias do retrato dourado para serem distribuídas nas cortes do interior. Organizou festivais que celebravam a paz e a ordem sob seu governo. Aumentou o patrocínio de peças teatrais que exaltavam figuras femininas e virtuosas e prudentes. E mais, fez questão de aparecer publicamente ao lado de crianças nobres protestantes. Uma forma sutil de lembrar que, embora não tivesse filhos, ela era a mãe simbólica da nação. Tudo era símbolo, tudo era mensagem, nada era caso. Mas no fundo, Elizabeth também sabia que estava lidando com algo que escapava aos seus dedos, porque a Maria Stuart era agora um corpo político com múltiplos significados. Para os católicos ingleses, ela era a legítima herdeira do trono. Para os rebeldes escoceses, era uma carta fora do baralho, mas que podia voltar. Para os franceses, uma aliada caída que ainda podia render algum acordo. Para os espanhóis, uma mártir em construção. E para o povo, uma história boa demais para ser ignorada. E aí entra o dilema, porque a história nem sempre é feita pelos vencedores, às vezes é feita pelos personagens mais difíceis de controlar. A Maria Stuart era isso, e Elizabeth, embora rainha com todos os poderes e recursos, sabia que não podia sufocar uma lenda com decretos. Precisava usar outra coisa, algo mais sutil, mais longo, mais eficiente, o tempo. Porque o tempo, quando bem usado, transforma personagens em peças de museu. E Elizabeth era a curadora dessa exposição. Só que, ao contrário do que o conselho esperava, a prisão da Maria não tinha esfriado os ânimos, tinha aquecido. O povo, como sempre, adorava um romance e uma história que misturasse queda e injustiça. E isso chegava aos ouvidos da Elizabeth e ela silenciava oficialmente, mas tomava nota.
Por isso, quando chegaram os primeiros relatos mais completos sobre o comportamento da Maria em Bolton Castle, aqueles que eu comentei, que o Francis Knowles mandava direto, com aquela obsessão típica de homem que finge que não está envolvido, mas estava escrevendo um diário emocional disfarçado de relatório militar. A Elizabeth, então, percebeu que o problema não era como lidar com a Maria, era como lidar com o fato de que a Maria estava lidando bem demais. Porque ali estava uma mulher que supostamente havia sido deposta, humilhada, exilada, mas que agora aparecia em cartas como sorridente, saudável, bem vestida, cercada por damas de companhia e recebendo visitas controladas, além de distribuir bordados como se estivesse numa feira de artesanato. E o pior, tinha charme, a Maria encantava. Até o próprio Knowles, que começou os retratos tratando a Maria com formalidade dura, passou a descrevê-la com um tom quase protetor. Ele dizia que ela falava de forma doce, que era grata pelos cuidados, que mencionava Elizabeth com deferência e que mantinha o espírito elevado apesar das circunstâncias. E isso para Elizabeth era veneno com cheiro de perfume. Ao mesmo tempo, o gabinete de William Cecil começou a mapear os locais onde a imagem da Maria estava mais forte. E surpresa, não era só no norte da Inglaterra. Em Oxford, por exemplo, alunos católicos estavam copiando trechos das cartas da Maria como exercícios de latim. Em Londres, damas da alta sociedade bordavam lenços com o inicial MS, como se fosse uma nova moda. Em York, um grupo de nobres simpatizantes da velha fé mandou também imprimir um folheto que dizia: uma rainha não deixa de ser rainha por decreto, mas por falta de memória, e a gente não esqueceu. A Elizabeth mandou prender 2 dos envolvidos, não para puni-los, mas para mandar recado. Quem controla o passado é quem fica no presente. Além do novo retrato com o lema "Sem mácula, sem medo", a Elizabeth mandou que cópias desse quadro fossem entregues às igrejas centrais, câmaras municipais e embaixadas no continente. A imagem era clara, uma rainha intacta, intocável, inquestionável. Era a versão visual do que ela não podia dizer diretamente. A rainha sou eu, a outra é passado. E foi aqui que o controle da narrativa virou quase obsessão para Betinha. O conselho privado começou a sugerir que a rainha restringisse ainda mais os privilégios da Maria. Cortar correspondência, reduzir visitas, mover para um castelo mais isolado. Mas Elizabeth recusava todas essas opções com uma lógica que era metade prudência e metade orgulho. Ela dizia: se eu trato mal uma rainha, como esperam que respeitem a mim? A Elizabeth sabia que o povo estava assistindo tudo e que se exagerasse na punição, viraria a vilã da história. E se fosse branda demais, perderia a autoridade. Enquanto isso, nas cortes estrangeiras, o caso Maria Stuart se transformava num quebra-cabeça diplomático. Os embaixadores da França e da Espanha começaram a mandar perguntas embaraçosas para Whitehall. A mais comum era simples e ao mesmo tempo destruidora: o que exatamente a Maria Stuart é na Inglaterra? Porque até então ela não tinha sido oficialmente presa, nem libertada, nem exilada, nem reconhecida. Era uma figura suspensa. E esse vácuo jurídico era um prato cheio para a intriga internacional. A Elizabeth, claro, se recusava a responder diretamente, como sempre, mandava recados educados dizendo que a Maria estava sob proteção especial e que as complexidades da situação exigiam cautela. Mas os embaixadores não eram bobos, sabiam que proteção era só uma palavra elegante para a prisão e que cautela era uma forma da Elizabeth dizer: vou ganhar tempo. E que tempo? Porque esse período entre o fim de 1568 e o começo de 1569 é uma espécie de xadrez em câmera lenta, tá igual a minha cabeça. Cada movimento era calculado, cada gesto era medido e cada silêncio gritava. A Elizabeth, que já não era jovem impulsiva, nem rainha estreante, entendia que esse tipo de crise não se resolvia com espada, se resolvia com espera, porque o povo cansa, o mundo muda de assunto, e reis que sobrevivem são os que sabem esperar o momento certo para agir, nem antes nem depois, exatamente no meio da respiração alheia. E é por isso que quando o conselho insistia para que a Betinha tomasse alguma decisão definitiva, um julgamento, expulsão ou uma transferência mais rígida, ela apenas sorria e dizia: vamos esperar, as águas ainda estão turvas. O que, traduzindo para o português contemporâneo, seria algo como: vocês estão achando que eu vou cair nessa armadilha emocional?
Amor, eu inventei essa armadilha. E sabe aquele ditado que diz desgraça pouco é bobagem? Pois é, a Elizabeth já estava lidando com o circo da Maria Stuart, com nobres se dividindo, panfletos circulando, espiões católicos cochichando em tavernas e protestantes sussurrando conspiração no corredor do castelo. Quando de repente vem o mar, vem o ouro, vem o caos. Finalzinho de 1568, um ano péssimo então para a pele da Elisabetinha. Ela mal terminava de apagar o incêndio e outro já começava no horizonte. Só que dessa vez não foi figurativo, foi literal. O horizonte começou a brilhar com 5 navios espanhóis cheios de ouro, prata e a palavra que faz qualquer governo tremer: dinheirinha vivo. Esses navios vinham das Américas, tipo carregados com o lucro imperial do Felipe II. Barras de ouro, sacos de prata, um ou outro crucifixo cravejado só para lembrar quem mandava. O destino desse tesouro era bem claro: financiar o exército espanhol que lutava contra rebeldes protestantes nos Países Baixos. Sim, amor, o Felipe queria esmagar o protestantismo com grana. E Elizabeth, bom, ela viu aquilo passando e pensou: ué, e se... Calma, porque não foi tão simples assim. Esses navios estavam tentando escapar de piratas franceses. Eles tinham interceptado a frota e estavam em modo ataque total. Os capitães espanhóis, desesperados, tomaram uma decisão curiosa. Pediram abrigo nos portos ingleses, tipo: oi, rainha protestante, a gente é católico, nosso chefe quer te destruir, mas será que dá pra gente deixar... Dá pra você deixar a gente estacionar rapidinho antes que a França afunde tudo aqui? Beijos mil. E Elizabeth deixou, por alguns dias. Até aí tudo bem, era diplomacia ou no mínimo conveniência, mas aí no meio da papelada os ingleses descobriram um detalhe do dinheiro, e não era pouco. Era um carregamento avaliado em mais de 400 mil ducados, uma fortuna na época. Dava para financiar uma guerra, dava para comprar uns 3 tronos europeus, dava até para pagar o orçamento da Elizabeth com folga e ainda mandar fazer mais um retrato com cabelo armado e vestidão dourado, que ela adorava. E foi então que Elizabeth decidiu confiscar os navios, não prender, não proteger, confiscar. Tipo: ah, você pediu abrigo? Claro, entra, senta, mas agora me dá tudo que você tem no bolso. Um golpe de mestre, um roubo político, um tapa sem luva na cara do Felipinho II. E tudo isso sem guerra declarada, porque tecnicamente ela não atacou ninguém, ela só segurou o ouro por segurança, um empréstimo involuntário, sabe como é? Claro que o embaixador espanhol surtou. Guzmán da Silva, que já não era exatamente fã da Elizabeth, teve um ataque de pelanca. Um chilique diplomático em praça pública. Escreveu cartas, bateu o pé, ameaçou... E quase teve uma síncope no conselho. A Elizabeth recebeu os protestos com a calma de quem tinha o ouro escondido na despensa. Disse que o dinheiro era tecnicamente emprestado por banqueiros italianos e que, portanto, ela não estava roubando da Espanha. Estava protegendo ativos internacionais. Se isso não é um gênio financeiro precoce, eu não sei o que é. Oi, meu nome é Bettina, eu já tenho milhões na conta. A resposta do Filipe II, claro, foi imediata. Fechou todos os portos espanhóis para navios ingleses, trancou a economia, cortou relações comerciais e com isso começou uma espécie de guerra econômica fria entre Espanha e Inglaterra. Não tinha batalha ainda, mas tinha ódio, punição e bloqueio. E o clima azedou mais rápido do que vinho sem rolha. O problema é que a Elizabeth adorava esse tipo de jogo. Era aquele momento em que ela brilhava, quando precisava fingir que estava tudo bem, mesmo quando o país inteiro estava literalmente começando a passar aperto com bloqueio. A exportação de lã, por exemplo, despencou, comerciantes ingleses começaram a reclamar, mas ela mantinha a pose. Mandava preparar banquetes, organizava bailes e mandava pintar um novo retrato com a mão em cima de um globo, porque... se tem algo que Elizabeth sabia fazer, era controle de narrativa. Internamente, ela também começou a reforçar a marinha, discretamente. Mandou revisar contratos, construir navios mais rápidos, treinar tripulações. Nada oficial, mas claramente ela estava se preparando, porque se o Felipinho II resolvesse transformar esse bloqueio em guerra de verdade, ela não queria ser pega com meia dúzia de barquinhos e um canhão emprestado. E é aqui que a gente vê uma Elizabeth diferente. Não mais a jovem que sobreviveu por esperteza, mas a mulher que entendia de poder e sabia jogar no tabuleiro internacional com cara de quem tá só tomando chazinho. O caso dos navios de ouro teve vários desdobramentos práticos.
a Inglaterra passou a negociar mais com piratas. Sim, piratas mesmo, só que agora com selo oficial de corsários autorizados. Era tipo, você quer atacar navios espanhóis? Pode ir, mas traz a partezinha da rainha. Gente como Francis Drake começou a ganhar espaço, e com isso nasceu o embrião de algo muito maior, o futuro Império Naval Britânico. Sim, tudo começou ali, com 5 navios cheios de ouro, um blefe bem dado, e uma rainha que não tinha medo de provocar império nenhum. Mas o mais importante desse episódio, pelo menos para nossa história aqui, é que ele acendeu a ira do Felipe II. E essa ira ia fermentar por meses até virar vingança. Não foi só ouro, foi ousadia, foi o fato de uma mulher, e protestante ainda por cima, ter roubado a coroa católica no próprio jogo dela. E Felipe não esquecia, ele era paciente, religioso e, como todo bom Habsburgo, rancoroso. A Elizabeth sabia que tinha mexido no vespeiro, mas também sabia que precisava se posicionar, porque até aquele momento ela era vista como uma rainha hesitante, cercada de inimigos, com um trono instável. E ao confiscar os navios, ela disse ao mundo: "Eu tô aqui e não vou pedir desculpas por existir." A tensão diplomática aumentou e os conselheiros ficaram mais divididos do que nunca. William Cecil dizia que aquilo tinha sido ousado demais. O Dudley, curiosamente, achou estimulante. Sim, ele usou essa palavra. Os lordes comerciantes só queriam saber quando a lã ia voltar a circular. Mas Elizabeth bancou o blefe, manteve o ouro, fortaleceu a marinha e, como sempre, transformou o caos em imagem. Mandou pintar mais um retrato, dessa vez com uma esfera armilar na mão, símbolo do mundo, e uma expressão que dizia claramente: "Duvido você vir buscar." E se você achava que o caos já tinha batido no teto, com os navios de ouro, o bloqueio econômico e uma rival cativa que parecia imortal e super feliz, aí vem a cereja azeda do bolo, de 1569, o caso do Duque de Norfolk. Sim, ele mesmo, o homem que tinha tudo para manter a compostura e ainda assim decidiu jogar xadrez político com peças emprestadas e uma rainha viva no tabuleiro. O nome completo do moço era Thomas Howard, o 4º Duque de Norfolk, o homem mais rico da Inglaterra depois da própria rainha. Bonito, elegante, respeitadíssimo. E como toda pessoa elegante demais, nessa época, com péssimas ideias na cachola, na cabecinha. Ele era católico e, como muitos nobres católicos, andava secretamente incomodado com o rumo protestante do reino. Até aí, nada de novo. O problema é que o Thomas achou que podia resolver isso com um casamento. Não o dele, claro, o dos outros. Quer dizer, até ele resolver que ele mesmo podia se casar com a Maria Stuart. Queridos, o homem queria se casar com a mulher mais politicamente radioativa da Europa, a rainha deposta, a prisioneira com glamour, a rival dinástica da Elizabeth, e ele achou que ia dar certo. Ai, gente, mas calma que piora. Esse plano não era amor proibido ou drama de Shakespeare. Era uma jogada política, dessas que começam em jantares sussurrados e terminam em decapitação. Porque se o Duque de Norfolk se casasse com a Maria Stuart, o que a gente teria? Casal influente, rico, com linhagem real dos dois lados, católicos, e um bebê em potencial que podia unir as coroas da Escócia e da Inglaterra. Pior, esse bebê ia ser meio Tudor, meio Stuart, com um pouco de sorte papal, o novo rei legítimo da própria Inglaterra. Agora pensa comigo e bebam água, amados. Elizabeth sem filhos, sem marido, com metade da corte protestante, a outra metade católica em silêncio passivo-agressivo, e uma Maria trancada num castelo, e ainda assim encantando as pessoas pelo correio. E aí me chega um Norfolk com um plano de colocar uma coroa sob medida na cabeça dela, e no processo talvez pegar uma para ele também. E antes que você ache que isso era só um boato, não era boato, era realidade. Reuniões, cartas e pelo menos meia dúzia de nobres envolvidos, inclusive alguns que estavam no próprio conselho da Elizabeth. A traição era interna, doméstica, daquelas que fazem a rainha olhar para os seus aliados e pensar: e aí, quer me matar agora, parça, ou vai deixar para depois do almoço? O que o Norfolk subestimou foi a capacidade da Elizabeth de farejar traição com semanas de antecedência. William Cecil, como sempre, já tinha um pé no correio, outra na porta de cada castelo e uma lupa em cima da vida de todo mundo.
Quando chegou o rumor do casamento a ele nem piscou. Só dobrou o papel, levou para Elizabeth e disse: Majestade, we have a problem. Temos um problema. Elizabeth, que já estava cansada de lidar com a Maria Stuart como se fosse um episódio eterno de novela mexicana, simplesmente, BUM! Explodiu. Segundo relatos, ela teve um dos seus famosos surtos privados, um daqueles movimentos que ela saía andando pelo palácio, arrancando joias do pescoço, batendo porta e dizendo frases enigmáticas como: eu sou uma só, mas ainda tenho machado. E olha, ela tinha mesmo. O plano do Norfolk era manter tudo discreto, tipo aquele amigo que te diz que vai só conversar com a ex e de repente tá casando com ela em segredo e chamando de reconciliação divina. Eu já quase fiz isso. Mas, quando Elizabeth soube rápido, ela não deixou passar nem mais uma semana. Mandou chamar o Duque para uma conversa tranquila e mandou prender ele logo em seguida. Assim, sem aviso prévio, sem direito à última taça de vinho, e a corte entrou em pânico. Porque o Norfolk não era qualquer um, era o nobre, da linhagem mais antiga, cheio de títulos influentes em todas as regiões. A família Howard já tinha sido poderosa antes dos Tudors nascerem. Lembrando aqui que a mãe da Ana Bolena era uma Howard. O pai também da Catherine Howard era Howard. E o próprio Norfolk era tio-avô da Elizabeth. Ou seja, uma traição familiar, um drama digno de série. E uma lição em tempo real sobre o perigo de confiar em quem tem pedigree demais. Aliás, detalhe importante que não pode faltar, os Howard já tinham reputação duvidosa. Se você lembra da história da Ana Bolena, você sabe que o segundo duque de Norfolk, o avô desse Thomas, já tinha mostrado sinais de que fidelidade à coroa era uma questão de conveniência. A família tinha sobrevivido a várias decapitações de duques de Norfolk, escândalos amorosos, casamentos anulados e ainda assim continua aparecendo no topo da nobreza. Era o tipo de clã que sempre cai de pé, mas deixa um rastro de sangue por onde passa. Nesse caso, o Duque Thomas achou que podia ser o elo entre duas coroas, mas a Betinha viu nele o elo entre traições. E o mais delicioso dessa parte é que ele quase conseguiu escapar, porque antes de ser oficialmente julgado ou executado, ele ficou doente. Muito doente. Morreu não, melhor, se recuperou. E aí sim, foi executado anos depois, quando a paciência da Betinha finalmente acabou. Mas isso, claro, a gente vai explicar também nos próximos vídeos. Por enquanto, tudo que a gente precisa saber é que a crise Norfolk plantou uma paranoia que a Elizabeth nunca mais perdeu. Porque não foi só o plano de casamento, foi a ideia de que mesmo os homens do seu círculo interno estavam prontos para substituí-la. Que mesmo aqueles que se ajoelhavam diante dela toda manhã estavam à noite combinando como coroar outra mulher. Foi uma traição simbólica, emocional, política, e Elizabeth sentiu fundo. A partir daí, ela endureceu ainda mais o jogo, começou a limitar o acesso pessoal, reduziu audiências privadas, reforçou o controle sobre o conselho privado e deixou claro que a Maria Stuart não sairia daquele cativeiro nem por amor, nem por casamento, nem por milagre. A confiança da Elizabeth nos seus nobres abalada, no coração político mais gélido do que nunca. E o isolamento emocional que já vinha crescendo desde 1568 agora era política de Estado. E se você acha que esse foi o fim da tentativa de casar Maria com nobres ingleses, oh meu bem, calma, foi só o piloto. E se você achava que navios de ouro confiscados, nobres querendo casar com a prisioneira real e uma rainha cheia de enxaqueca, tá parecendo eu, já era o suficiente de caos por um ano, spoiler, não era? Porque aí, como se o universo tivesse pensado, vamos testar essa mulher mais um pouco? O que aconteceu? O norte da Inglaterra entrou em combustão. Sim, amor, porque depois do ouro espanhol confiscado, do Duque de Norfolk na cadeia e da Maria Stuart sendo chamada de rainha mártir em panfletos, os nobres católicos do norte resolveram se levantar com espada na mão, bandeira nas costas e o nome da Maria Stuart na boca. Era a rebelião do norte, um levante real armado contra Elizabeth, e tudo em nome da mulher que ela mesma mantinha trancada no castelo. A realeza inglesa já estava andando com a pressão 14 por 9
e agora entrou em modo guerra civil preventiva, porque esse não era mais um problema diplomático, era motim dentro de casa. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio. Quando a prisão da Maria virou pólvora nacional e quando Elizabeth, que até então fingia autocontrole, teve que colocar a coroa de lado e vestir armadura. Porque o que acontece quando você mantém uma rival viva por diplomacia e ela começa a virar símbolo de milagre? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que você acha que a Elizabeth tinha que fazer em relação a tudo isso. Lembrando que aqui o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são servidas sempre quentinhas pra você, igual a minha febre. Temos vídeos novos de segunda a sábado às 8 horas da noite. Vou tentar gravar amanhã, então ativa o sininho se eu ainda estiver bem. Um beijo e até provavelmente amanhã para a continuação desse episódio aqui no Stefflix.